Galdino, Alto do Moura, sem tu, é Bacamarte sem dar um tiro, é São João sem Caruaru. Estamos entrando no ar com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2, e hoje um programa super especial sobre a obra do mestre Galdino, que quebrou esse movimento de arte aqui do Alto Moura, que trouxe um novo conceito de arte. Ele que nasceu em São Caetano, mas foi aqui em Caruaru, no Alto do Moura, que a sua história começou a ser trilhada. E nada melhor do que Roberto Martins, ele que é o proprietário aqui da pousada Casa da Gente, onde a gente está gravando sempre o programa. A gente já agradece a Roberto e já dá um recado a você: venha conhecer a pousada Casa da Gente, um lugar agradável demais, muita natureza, muita arte, muita comida boa, é super legal. Tá passando aqui o vídeo da pousada Casa da Gente. Professor Roberto Martins, tudo bom, professor? Tudo bom, Ellen? Tudo bom, povo de casa? E é um prazer estar aqui junto com vocês. A gente falar de Mané Galdino, quem era esse grande mestre, Roberto? Rapaz, Galdino, você pode ter várias facetas do Galdino. Todo mundo sabe que Galdino é de São Caetano, como você falou, veio para o Alto do Moura trabalhar como pedreiro, chegou aqui trabalhar de dia e viu o pessoal trabalhando. Sabe, será que eu sei fazer isso? E aí começou a justamente fazer algumas peças. E já era um cara muito quieto, brincalhão, conhecedor de muitas coisas. E vocês não cansam não fazer essas mesmas coisinhas iguais? E aí perguntaram: o que é que você queria fazer, Galdino? Só por mim, eu botava umas coisas, aquele mal que a gente às vezes sente, aquelas coisas que faz mal a gente, para como se jogar para fora vai trazer alegria. E aí Galdino começou a fazer as suas peças e criar o seu modelo. Então, toda a obra de Galdino, ele tem uma coisa que serve para vocês de casa e para a gente. O que é que cansa a gente? É fazer as mesmas coisas sempre. Verdade. Né? Verdade. Então, Galdino, ele não gostava de fazer. Pode ver que a única peça que ele repetia era justamente o Mané Ponzeiro. E ele conta a história, como você sabe, todo mundo de casa, quem não sabe vai saber. Galdino tinha três belezas numa só. Primeiro, ele criava a peça, depois contava a história da peça e depois ele fazia um verso para a peça. Então eu vejo que ele ia acostumando algumas coisas que as pessoas tentassem ver por vários ângulos a mesma coisa. Eu acho que milhares de pessoas já contou a história do Mané Ponzeiro. Quando uma vez ele foi junto com o pessoal ao Alto das Sete Luas, chegou lá no sul, como ele dizia, o pessoal perguntaram para ele: Galdino, você cria? Aí ele olhou, aquela risada de sabedoria, e disse: vocês pensam que a gente vai para cá é igual a vocês quando vai para lá fica tudo abestalhado? A sabedoria vem aqui. Vocês são camboio de apressado. Liga essas máquinas, que hoje as máquinas são tudo pequenininhas, mas aquelas máquinas grandes, que eu vou contar uma historinha para vocês. Enquanto o pessoal, ele começou amassando barro. Daqui a pouco ele foi lá, fez o Mané Ponzeiro. Nesse Mané Ponzeiro o pessoal filmou, e sabe como é o nome dele? O cara disse: sei não. Esse aí chama-se Mané Ponzeiro. Ele vinha lá em São Caetano da Raposa e ele era um gaita. Você sabe o que é gaita? Sabe não? Gaita é aquela pessoa que pega a galera de pão na cabeça lá da padaria e leva para as bodegas, para os quiosques, para as vendinhas. E vocês também acham que Nordeste é só perto, fome, miséria e gente morrendo? Também não, lá tem lugar que faz muito frio. Em São Caetano, lá que fica juntinho de Caruaru, era muito. Então o gaita, Mané Ponzeiro, que eu acabei de fazer, ele pedia muito a Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, tirasse ele daquela vida de acordar de madrugada, com aquela coisa. Aí parou assim. Vocês aqui chamam de coriza, né? Lá chama catarreira, aquela coisa descendo. Ele gostava de se impor com a sua linguagem bela. Então ele pediu tanto que ajudasse ele, que ele depois ele ficou rico. Hoje lá na região ele parece um português aqui de São Paulo. Tem 7 padarias, veja bem, 7, por exemplo, é tudo mentira. E hoje ajudou ele muito lá. Aí o pessoal gravou a história. Quando ia terminar, disse: calma, deixa eu dizer, vocês sabem como é que se cria? E tem esse poema que vocês vão ver aí na tela, se cria assim. É lindo. Roberto Martins é um professor, pesquisador, não é? E quem vem aqui no Alto Moura, na sua pousada, não é? Conhece a beleza e o encanto. Em cada canto aqui da pousada a gente tem uma peça de arte, não só do mestre Mané Galdino, mas de todos os artesãos aqui do Alto Moura. Roberto, e a gente percebe
que tem mais peças de Galdino aqui no seu ateliê. Tem o Manuel Ponzeiro, tem as peças originais, as peças réplicas que foram criadas aí pelo filho do mestre Joel. Por que Manuel Galdino é mais presente na sua história? Aqui para nós, nossos fuxicos, antes da gente conversar, a gente diz assim, olha, não se discute a obra de Vitalino. Verdade. Né? Vitalino foi aquela pessoa que bateu a foto da nossa realidade, era um retratista, ele trazia por barra aquilo que ele ia ver. Verdade. E é uma beleza. Com o mestre não se discute, mestre é mestre. Agora Galdino, quando você dificilmente via uma pedra de Galdino que você não ficava assim, você não fazia disso, você às vezes tem a repugnância, ele provocava aquelas coisas que você sentia, como diz o Catulo da Paixão Cearense, como definir o que eu só sei sentir. Então Galdino tinha essa beleza, os monstros dele acordavam os monstros da gente. Isso. A criatividade dele tentava acordar a criatividade, essa rebeldia de Galdino. Eu me lembro que eu não gosto muito em paenterro, mas quando Galdino faleceu, quando eu cheguei lá no cemitério que ele estava indo, eu chorei porque ele estava levando aquele brincante que a gente sempre carrega, sempre desejava, que cada vez mais nós temos menos. Verdade. Então Galdino enterrou muita coisa, não só foi o Galdino, foi nossos sonhos, nossas brincadeiras, nossos versos, nosso acreditar que a vida pode ser diferente. Roberto, e você conviveu muito com ele. Quem era o mestre Galdino no dia a dia? Rapaz, olha, se a gente for pegar Galdino, um homem à frente do nosso tempo. Vou contar uma historinha que ninguém do Alto Moura sabe, todo mundo. Galdino tinha a dona Maria Rendeira, que fazia as rendas de Bill. E ele tinha uma outra mulher lá, quando o povo dizia, na beira da linha. E Galdino às vezes saía de noite, ia embora para lá, no outro dia voltava. Um tempo depois, dona Maria Rendeira faleceu. E Galdino foi para o enterro, de lá mesmo foi buscar outra mulher e trouxe. Olha. Quando ela trouxe, e todo mundo adora mexer, mas Galdino, rapaz, você não deixou nem Dona Maria esfriar o coco, já trouxe a outra pra cá. Aí ele respondeu, vocês que era vocês sabiam, ela sabia mais do que vocês. Olha, você não sabe o sofrimento que ela descer e voltar nesse frio da noite sereno, não. Isso vai ficar aqui, daqui vocês esquecem tudo isso. Então ele parecia, como a gente brinca, né? Um cavalo de desfile de excesso, cagando, andando e o povo aplaudindo. Então ele tinha essa beleza que vivia a alma dele na tranquilidade. Uma outra historinha que quem conta é nosso amigo Prego de Ione de Prego, que um dia pegou uma baita de uma camisa de linho, que Galdino só era trabalhando daqui para cima despido. O grande cinto dele era um cordão. E aí Prego foi, deu uma camisa de linho, acho que ele espera. Hoje depois volta Prego, quando chega lá ele botou em cima dele, ele estava lá limpando as mãos com barro em cima. Ele dizia, eu gosto de ficar assim. Olhou aí, Prego olhou isso, como que a gente dizia assim, mas rapaz, pega coisa de linho para limpar. Era um jeito. Era um gênio, né, Roberto? Era um gênio. Roberto, esses monstros que ele criou, não é? Tem aqui no Alto Moura alguém ainda, além da família, que tem traço? Galdino deixou aí as sementes espalhadas, Roberto? Olha, a Maria Galdino, essas pequenas que vocês estão vendo aqui, a de Maria Galdino, ela gosta de fazer mais essa peça. Faz aquele escalão que a gente tem aqui também, tamanho menor. Tem o Joel, né? Que tinha o Antônio que fazia as peças muito bonitas, muito bem feitinhas. No início ele só fazia aqueles escravos. E aí uma conversa que nós tivemos sobre as peças de Antônio, que era um pouco que a gente não pinta aquilo que a gente não sente. Verdade. Então Antônio bebia tudo, tinha uma relação meio conflituosa com a mulher, então era aquela coisa do escravo. Um dia numa conversa ele disse, amigo da Roberto Vex, vai fazendo junto com o Tonho. Então ele foi montando algumas peças, de repente o Tonho começou a ganhar mais, começou a ficar mais alegre, as pessoas já procuravam muito e tinha muitas coisas parecidas. Agora, o acabamento não adianta. Hoje, por exemplo, tem o Joel, que faz um acabamento, mas está longe. Terezinha tem um filho que faz, tem o Emerson, sobrinho de Mariette, tem algumas pessoas que fazem. Agora, o acabamento e o cuidado com a arte Galdino, ninguém chega junto. Agora, dá para saber que é totalmente diferente a linha de Galdino. Roberto, e quando o Galdino ele começou a criar esse novo conceito de arte do Alto Moura, imagino eu que ele recebeu muita pressão, né? Inclusive dos próprios colegas artesãos, porque ele quebrou o conceito de arte, né, Roberto? Pois é. Veja bem, existem algumas pessoas hoje que é conhecido como artistas plásticos do Alto Moura, o que é normal entre aspas, e ficar fulano artesão não é do Alto Moura, não é.
cada um impõe o seu jeito de ser na arte, né? Então, Galdino, hoje em dia, se você é um artista plástico, você chega, se impõe, vai lá e não dá ouvido para muita coisa. Agora, imagine uma pessoa que veio, não tinha essa leitura das letras, mas tinha uma alma muito grande, chegar, era um pedreiro, começar a fazer boneco de barro, que às vezes ele dizia o seguinte, era dar uma raiva, ele fazia um boneco, tinha uma raiva, dava uma tapa na cabeça, como se o boneco dialogasse com ele, porque era dialogar com a alma dele. Ele fazia isso e se impôs. E aí vieram umas pessoas que entendiam de arte, como é que é esse Galdino. E tinha hora que ele falava, eu não sei não, foi umas coisas ruins que eu estava sentindo, umas coisas boas que eu estava sentindo. Então essa beleza dele foi se impondo. Então é difícil você quando tem um grupo, o grupo de arte moderna tem um grupo, mas você sozinho chegar no lugar e se impor e acontecer, é um iluminado, é um gênio, como você acabou de dizer. Tem essa beleza de Galdino. Ô Roberto, e as peças de Galdino hoje são peças raras, né? Porque ele fazia peças únicas, a não ser, como você bem falou, o Manuel Ponzeiro, que é a peça dele mais representativa, vamos dizer assim. Por onde anda toda a produção do Galdino? É melhor você contar onde é que não tem obra de Galdino, porque é mais fácil da gente achar. Se você chegar em Recife, São Paulo, no exterior, o que tem de gente que às vezes liga pra gente, então com umas peças, com quem gostaria de restaurar, tem um amigo um tempo, para ter umas peças aqui de Galdino, quer dizer, todo mundo tinha essa peça de Galdino, levou para todo canto. E Galdino começou a ser reconhecido mais ainda depois do Alto das Sete Luas de Barro. Na época, Germano Coelho, que era prefeito lá, os filhos dele começaram a levar Galdino para algumas coisas, fazer várias como é que diz, exposições da obra de Galdino. Então, onde você imaginar, tem obra, tem livro de Galdino, tem vários livros dele, tem poesias de Galdino. Inclusive tinha um livro que é o secretário na época, Tinoco lá de Garanhuns, pegou. Galdino tinha uma beleza, que era o Brasil tem 9 estados. Então ele contava cada estado desse de acordo com o mundo dele. Legal. Então era muito bonito. Aí levaram esses cadernos para poder publicar e sumiu no tempo. Então são muitas coisas, poesias. Como eu disse, ele fazia a peça e dava a poesia de presente. Então muita gente às vezes tem essas coisinhas de Galdino para a vida e para tudo quanto é de beleza. E Roberto estava falando aqui, ele está com, deixa eu até mostrar aqui para os nossos telespectadores, essa relíquia aqui, que é esse quadro, né, que Roberto colocou, que é um poema que Galdino fez para Roberto Martins. E depois de um certo tempo, depois da morte do mestre, alguém chegou para Roberto e disse, Galdino fez essa poesia para você. Eu queria que Roberto lesse para a gente, em primeira mão, que é uma coisa muito pessoal, né? Um sentimento muito bonito do mestre Galdino, porque Roberto não era só apenas um morador do Alto Moura, um professor, era um amigo, como é amigo de muita gente aqui do Alto Moura, começando, gente famosa ou não. Roberto sempre é aquele cara que sempre está aconselhando a quem o procura, a quem tem aquela coisa de Roberto, o que, é que você acha da minha peça? Roberto é muito verdadeiro, muitas vezes as pessoas ficam assim, Roberto olhou minha peça, disse que eu tinha que melhorar. Mas sempre é como diz o poeta Petrúcio Amorim, o não ajuda muito mais a construir do que o sim. Que poema foi esse aí, Beto? Rapaz, um dia eu tinha dito ao Roberto, eu fiz uma coisa para ela, chamava Roberto Rei. E quando foi um dia, 10 anos depois, como você disse, o Tony, só aquele negócio que pai tinha feito, tá lá, aí me trouxe. E ele fez aqui com a letrinha dele, como ele mostrou, Galdino recorda a sua vida como poeta ceramista e oferece ao seu amigo Roberto como uma lida de muitos anos. Aí fez 2 versos, veja que coisa bonita. Eu já fui bom de viola, gostava de farra e dança. Já hoje eu estou esperando os meus dias com tardança. Para ti, Roberto, eu deixo a minha mão por lembrança. Quando alguém te perguntar se conhecesse Galdino, diga que foi meu amigo, sucessor de Vitalino. O corpo mostra a velhice, mas o coração de menino. Aí assinou embaixo, Manuel Pereira Galdino de Freitas, Alto do Moura, 1/3/95. Isso é muito bonito, né, gente? Isso mostra o sentimento, né, a parceria do Roberto Martins com o Galdino. Roberto, você tem quantas peças de Galdino originais e quantas réplicas você construiu? Rapaz, olha, de Galdino deve ter umas 6 a 8, que eu não me lembro bem. Agora, de Antônio, de Joel, aí eu acho que vai chegar umas 30. E volta e meia eu desço lá em Terezinha, que é nossa amiga,
E sempre tem algumas que quando o Joel tem tempo de fazer, ele faz, e quando bate na veia da tenda, nem eu que escolho a peça diz, eu me leve. Aí eu trago a peça. Tu traz, né, Roberto? É que ele faz o filho de Terezinha queima, quando eu vejo, eu digo, ele está dizendo, me leve, vamos mais ver. Ô Roberto, depois da morte do mestre Galdino, o que ficou, né, do legado dele? Eu sei que muitas vezes a gente diz assim, quando o camarada morre é que volta, como diz o grande escritor Nelson Barbalho, depois da minha morte é que eu começo a viver. Será que Galdino, depois da morte, ficou mais reconhecido? Rapaz, eu acredito que, como da história, médio, né? Porque ele é daquele cabo, como a gente já falou, assim, muito inquieto. E hoje as pessoas só copiam, não conseguem transcender essa beleza da alma de Galdino. Então tem vários livros publicados, né? As peças cada vez mais estão se tornando mais elas do mestre Galdino, e os filhos de outras pessoas só replicam isso. É diferente do Vitalino, parece que o Vitalino quando faleceu a coisa pipocou mais ainda. Mas o Galdino acho que ficou no mesmo patamar, um pouquinho mais abaixo. Ficou a história, se tem mais livros, mas era diferente você ter. Quem tinha um contato com o Galdino, conversando, olhando fazer, você não saía de perto dele mesmo. Que legal, né? Roberto, aqui é a pousada, a casa da gente, para quem está em casa, faz um convite aí para conhecer tua pousada aqui. Gente, veja bem, as pessoas falam de pousada de experiência. Aqui na pousada a gente tem muitas obras de arte, a gente tem um espaço que a gente faz shows, inclusive o ano passado, em 2019, a gente trouxe o show de Petrúcio Amorim, trouxemos o Santana, trouxemos o Antônio Nóbrega, Tagino Godinho, todo esse pessoal ligado à cultura e arte se hospedam aqui e fazem show pra gente aqui também. Então é um espaço que no dia que não tem uma ou duas pessoas fazendo vídeo, fazendo filme, batendo fotos, tem as pessoas que vêm fazer um trailer para TV, para tudo quanto é de igual. Então é um espaço que não podia ser um nome diferente, é Casa da Gente. Aqui para a Casa de Mãe Joana, porque todo mundo manda, mas é muito comprido, a gente colocou Casa da Gente. Esse é o Roberto Martins, professor, uma figura aqui no Alto Moura. E Caruaru ama demais Roberto, porque é um camarada que a gente conhece há muito tempo. Quem conhece o Roberto sabe desse coração gigantesco que ele tem, esse amor que ele tem pela história e a memória de Caruaru. A gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2 digital. É importante que você acompanhe seus vereadores, sua vereadora, acompanhe o Poder Legislativo de Caruaru. E o programa Impressão Cultural é esse viés, esse mosaico cultural, onde todos os segmentos culturais da cidade e da região têm vez e têm voz aqui com a gente. Eu estou aqui recebendo o professor Roberto Martins. Hoje o tema é Manuel Galdino, um artista encantado, o cara que fazia suas peças, as suas peças iam com uma poesia, suas peças eram únicas, além do Mané Ponzeiro, e era um artista que poucas pessoas na época entenderam esse conceito de arte. Depois, Galdino foi ganhando adeptos, a obra dele foi indo para o teatro, sendo escrita, né, aí estudada, e hoje é um dos maiores artistas que a gente tem no Alto Moura. Inclusive, Roberto, o mestre Ariano Suassuna, a gente estava aqui em off conversando, também falou sobre Galdino, né? É verdade. Quando eu vi uma entrevista, porque tem hora que a gente ficava um pouco de culpa de dizer que era mais Galdino, como eu tenho bem mais peças aqui. Claro que as obras de Vitalino é difícil você ter, mas tem as réplicas, como eu tenho algumas aqui. Agora Galdino, como eu disse, mexia com a gente. Quando foi um dia, Ariano disse, né? Somente Ariano. Então assim, olha, não se discute com o mestre. Agora Galdino é uma coisa que mexe, eu gosto mais do Galdino. Opa! Então não estou só, né? Então teve essa beleza. Ô Roberto, e você como professor, quando você recebe aqui os seus hóspedes e alguém diz assim, que peça é essa? Quem é isso? O cara que não conhece. O que é que você passa para as pessoas da obra de Galdino? Pronto. Eu conto essa historinha que eu falei sobre o Né Ponzeiro e digo, olha, você
se embora dessa vida para outra, um pedaço faltando por não ter conhecido Galdino. Verdade. Né? E aí uma dica que a gente dá para o povo de casa também, que Caruaru tem umas coisas belas, como tem em muitos lugares. Agora, para você conhecer um pouco mais da arte do Alto Moura, que eu trabalhei, inclusive a Tânia trabalhou lá com a gente também lá na Fafica, todo ano eu trazia todos os alunos para cá. E o que é que às vezes me doía, mas pelo menos quebrava alguns padrões. Muita gente de Caruaru não conhece o Alto Moura. Verdade, verdade. Muita gente de Caruaru não conhece Galdino. Muita gente de Caruaru não sabe a beleza que é o Alto Moura. Só conhece às vezes os bares e o bode. É importante. Agora vá. E uma coisa que eu digo para todos vocês, você que mora no bairro, mora numa cidade pequena, eu conheço. Eu estou pelo Alto Moura há 39 anos. E eu sempre sou surpreendido pelos artesãos, pelos artistas. E aquilo mexe muito comigo. Volta e meia tem um artista novo, um pensador, uma poesia, alguém que trabalha com verso, alguém que trabalha com essas coisas. Então o Alto Moura proporcionou isso. E quando os alunos vinham para cá, professor, muitas vezes a gente só sabe o que é o Alto Moura quando a gente viaja, o pessoal pergunta, e o Alto Moura? E as artes lá? E como é que é o Galdino? Como é que foi a vida do Vitor? Quando a gente volta de cabeça baixa e com vergonha. E quer ver uma coisa? Você aí que está em casa, quantas peças de arte do bar você tem? Então são as pequenas reflexões para a gente começar a fazer, para a gente começar a ter em casa. Verdade. E aí quando chega alguém de fora, o primeiro lugar que você leva é Alto do Moura. Verdade. E porque você, em vez de levar, você não leva também uma peça do Alto do Moura, tem a história e conheça a vida do artista, que é bem mais rico que às vezes que é a sua obra. Que é uma coisa que eu digo sempre, existe artista sem arte, mas não existe arte sem um artista. Verdade. Então é bom saber a vida do artista. Cada pessoa dessa é um mundo. Como é que ele foge, como é que ele se impõe, como é que essa história como um todo. Se você for fazer um programa só sobre o Manuel Dócio, dá uma estrada. Vai falar sobre Galdino, sobre Luiz Antônio. Então é um mundo aqui dentro. Por isso que eu digo, estou no Alto do Moura e nunca quis fazer nada de estudos profundos. No mestrado, por que você fala do Alto do Moura? Eu digo, não, senão eu vou perder o encanto, deixar as coisas acontecer, porque se enquadrar, falta aquela outra beleza do Alto do Moura. Coisa boa. Professor Roberto é uma aula, né? Ele quando conversa com a gente, ele fez uma reflexão boa, não é? E fez um debate aqui. Quantas peças você tem dos artistas do Alto Moura em sua casa? Isso é uma coisa legal para a gente refletir. Porque, veja, se eu sou de Caruaru, eu posso até não gostar de arte, que não é meu caso, mas se toda vez que vem alguém para cá, no São João, nas datas de comemoração, eu trago para o Alto Moura, eu não trago apenas para comer o bode, para escutar um forró de qualidade, e nem para visitar a Casa Museu Mestre Vitalino. Eu tenho que também conhecer um pouco dessa arte, e é essa arte que está aqui. Tem vários artesãos daqui, vários mestres, ateliês fantásticos. Aqui no Alto Moura tem o primeiro patrimônio vivo de Caruaru, né, que é o mestre Luiz Antônio, um grande mestre Luiz Antônio, que a gente já fez um programa com ele. Ele contou as histórias de Vitalino. Então, entre o mestre, tem outros mestres também, e tem muita gente boa chegando. Mas, Beto, você falou uma coisa que eu achei interessante. E essa nova produção de arte aqui do Alto Moura, como é que anda? Em algumas conversas paralelas com o Socorro Rodrigues, fizemos também um programa com ele e com Marliette, ela disse que está preocupada com o que vai vir na frente, porque os jovens hoje não quer apenas trabalhar com arte, ele tem que ter uma outra profissão, né? E aí as faculdades chegaram. Será que a gente vai ter um dia, Beto, assim, um tempo muito próximo, que esses mestres que vão embora, que é a lei real da vida, como é que está a nova produção do Alto Moura? Pode ter algumas coisas que eu digo assim, às vezes as pessoas interpretam muito, mas não vivem. Porque muitos jovens aqui colado ao Alto Moura tem um parque industrial. E muita gente, às vezes, os famosos, quando eu digo famosos, não, os endinheirados, têm um pouco mais de conhecimento, até que tem uma vida mais ou menos, ou uma vida melhor. Mas tem muitos artesãos que assim, eu não gosto disso, faço porque sou obrigado. Então imagina, o fruto do seu trabalho não vai sair lá tão bonito. E às vezes, esses que fazem mal feito estão concorrendo. Você chegar na Feira de Caruaru, não tem obra dos grandes artistas. Verdade. Então você diz assim, que é um xadrez. Você tem xadrez a parte de 30, 40, 50 e tem um de malha até mais de R$1.500. Mas por que tão caro? Quando você faz isso, você diz, é porque o meu dinheiro é pouco, mas que dá vontade de você, que tem. Verdade. Então, para começar a perceber, e às vezes os artistas melhores
são esmagados um pouco por esse outro que não tem culpa, tem que comer. Tem que botar, como ele diz, o açúcar, o feijão e o arroz dentro de casa. Mas acho que não vai morrer, mesmo que fiquem poucos, esses poucos vai sempre deixar essa tradição. Não vai ser, no mínimo uns 30 anos de história, que quando quero morrer do centro de casa, não vou estar aqui contando mais história para todo mundo. Ô Roberto, voltando para o tema do nosso programa de hoje, que daqui a pouco vocês vão ter imagens do Memorial Mestre Galdino, viu? Aqui no Alto Moura vocês vão ver peças originais, histórias aqui do Alto Moura e para o mundo. Beto, dizem que o Mestre Galdino morreu meio esquecido, né? Ele tinha um problema com o alcoolismo, algumas pessoas tinham um pouco de receio de visitar quando ele estava vivo. Meu pai Lito Cavalcante era muito amigo do mestre, ele deu algumas peças para ele, levou ele inclusive para alguns cantos. Como foi o fim de vida do Mestre Galdino? Olha, nos últimos dias ele estava realmente muito ruim, adorava beber. E tem um primo que eu não vou dizer o nome dele, se eu for obrigado a parar de beber, mas que gostar eu gosto. Se eu chegasse no médico, sabe, você só tem 8 dias, todo esse lugar que eu fiquei sem fumar e sem beber, eu voltava, porque é a coisa que eu mais gosto. Então, porque hoje em dia, uma coisa que eu sempre digo, uma coisa é você beber demais, mas tomar uma lapadinha de cachaça, fumar um cigarrinho e prosear, como a gente antigamente tinha tempo. Hoje é porque todo excesso nos mata. E Galdino tinha hora que ele começava a beber, ele emendava, né? Emendava, um dia, 2, 3, 4, 5. Mas quando ele voltava, tinha que ele trabalhava quase 24 horas por dia. Dentro, como ele disse, eu sou uma pessoa feliz. Doía, ele reclamava da dor. Mas é uma pessoa que foi irreverente, sempre viveu a vida dele. Teve muito diferente do acompanhamento que fizeram, e não fizeram, aliás, com o Vitalino. Mas tinha muitos amigos. Quem sabia que Galdino estava dodói, eu sempre mandava uma conversa, uma história, um negócio, mas ele vivia um pouco mais isso. Foi um cara que viveu, como ele disse, eu vou ter que ir um dia, mas vou viver o pedaço de tempo que eu tenho por aqui. Legal. Ô Beto, e Galdino faz muita falta ainda para o Alto Moura? Faz. Não faz somente falta para quem gostava das obras. Era uma pessoa muito. Eu me lembro que uma vez teve uma reunião aqui com um bocado de político e o pessoal falando e conversando e discutindo isso aqui, prometendo para mim, daqui a pouco Galdino foi lá na frente, numa simplicidade. Deu uma aula que todo mundo ficou. E se me quiserem me dar uma geladeira, eu boto na minha casa. Mas isso que vocês prometeram, eu sei que não vai chegar. Porque isso aqui já é coisa antiga, a história é nova, mas o conteúdo que vocês dizem é tudo antigo. Então, era uma pessoa que entrava na alma das pessoas, sabia colocar a cada um, e também saía, olhar com a peça e dizer assim, ô rapaz, tá vendo, tá dizendo que é orar com você. Como é seu nome? Você dava o nome. Ele montava toda uma história que a peça queria, aí terminava com o seu nome. Aí já escrevia. Então, hoje não se tem mais isso de Galdino, que é a beleza que quem vem de fora quer ver o diferente. Verdade. Por isso que hoje a gente já briga com algumas pessoas do Alto Moura, claro que quer vir ver a peça, mas mostra o seu forno, mostra os seus utensílios, mostra como vivem as pessoas daqui do Alto Moura. Então, essa é a beleza do Alto do Moura. É o maior centro de arte figurativa da América Latina, mas também é um centro de criatividade. É uma beleza profunda. E Galdino, quando saiu um grande taco. Mas a gente está aqui para brincar, para viver de relembranças também, senão a gente morre. Tem hora que a vida é muito dura. Se não fosse a arte, ela era muito mais chata. Verdade. Que aula, né, que Roberto Martins está dando aqui para a gente. Lembrando mais uma vez, você que ainda não conhece a pousada Casa da Gente, vem aqui para o Alto Moura. O Roberto Martins preparou a casa dele, transformou numa grande pousada, como ele bem disse. Aqui, independente de ser antes a pousada, já era um encontro, um movimento de encontro de amigos, artistas, colegas, imprensa. E o Roberto vendo, ampliou, colocou novos espaços. O Xangai esteve aqui, o grande poeta Xangai, e tem uma frase que o Xangai disse que eu acho muito legal, que ele diz assim, poeta falado é poeta presente. Não é, Beto? Quando você fala, pronto, Galdino está presente aqui. Ele está presente na sua arte, na sua essência, na memória, nas histórias. E aí a gente fica feliz em saber que Roberto, um homem, um artista também, que Roberto também é um grande artista, ele está mostrando para quem está em casa a beleza do mestre Galdino, coisas que você não conhecia. Por exemplo, você sabia que cada peça de Galdino tinha um poema, tinha uma história? Isso é legal. Roberto, e onde é que estão essas histórias das peças? Por exemplo, eu tenho uma peça dele, e aí aquela poesia se perdeu com o tempo. Onde é que está? Era nesse livro que você falou? Nesse livro tem algumas, né, que tem lá na Associação dos Artesãos, tem algumas poesias.
Agora as peças específicas as pessoas pegavam, guardavam e às vezes via alguém pegava, levava, se perdia no tempo, que é uma grande dor. Mas lá no museu, como vocês de casa vão ver daqui a pouquinho, tem muita história. Tem a história de Galdino, tem muitas poesias que ele fez e dando nome a cada peça. E não é esses nomes que a gente está acostumado a conhecer, não. São nomes diferentes. As peças não eram diferentes, os nomes acompanham, a história também são diferentes e prazerosas. Que coisa boa. Roberto, para a gente finalizar esse debate agora aqui nesse segundo bloco sobre Galdino, para quem está em casa, fala assim, deixa teu coração falar. Conhecer Galdino, o que é que significa Galdino, essa nova geração, o novo tempo que a gente está vivendo? Imagina, Beto, se Galdino tivesse vivido agora o Corona. Quantas peças do Corona, assim, na imaginação dele, as pessoas, do jeito que ele criou, ele não ia estar retratando na sua história. Quem era Galdino nessa visão para o futuro? O que é que tu pensa, Beto, daqui a 20, 30 anos, como você falou? Será que Mané Galdino vai ter os Robertos da vida para fazer essa defesa? Será que o Alto Moura vai estar preparado para ter esse Galdino ainda como memória? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, quem quiser conhecer mais sobre o Alto Moura, tem uma peça de teatro que é daqui de Caruaru, ganhou vários prêmios, Alto das Sete Luas de Bar, né? Que é a história de Vitalino. Do meio para o fim da peça, era como se fosse o Vitalino dizendo Galdino, Galdino, já sentindo a presença do Galdino. E essa é uma beleza. E aí tem um vídeo também, que é um vídeo chamado A Peleja, que Galdino está na frente da casa dele, amarrado à cintura e ele dançando com o boi tira-teima, que nosso amigo Prego muitas vezes passa aqui. E nas várias vezes as pessoas vão assistir e toda vez tem histórias diferentes de Galdino. A mulher de seu Zé Galego um dia falou, vocês falam dos artesãos, mas tem um amigo, a pessoa que era desprovida de posses. Eu me lembro que nos tempos, hoje em dia não, o Alto Moura está bonito, está calçado, cheio de encanação de esgoto e tudo, mas naquele tempo que a gente só tinha a miséria, um grande amigo de Galdino deixou um balaio assim de Natal desse tamanho. E o rapaz nem saiu, nem entrou em casa. Ô, Padre Zé, vem cá, Maria, vamos separar aqui para umas 12, para 3, baixa isso aqui para mim, vocês escolham aí, até depois. Irmão Lula, me leve lá embaixo para a gente comer mais várias pessoas diferentes. Então, era essa pessoa que dividia. Muitas vezes, mas pai, o senhor está dando. Pô, meu filho, não é meu. Então, ele estava dando aula até nos pequenos atos. O prazer de doar uma peça era quase o mesmo de receber por essa peça. O prazer de fazer um verso era igual a receber o mesmo por esse verso. E ele sabia a quem dava e quem não. Então, é para a gente começar a pensar o que é que nos dá prazer, o que é que nos dá história. E você chega lá no Museu Galdino, se você ficar bem quietinho, olhando para cada peça, é como se você fosse sendo tomado pela alma do Galdino. Às vezes não acha que é loucura, frase a testa, mas quando você entra, é como diz os orientais. O fato de você estar ao lado do mestre ou da sua obra, aquilo ia passar de sabedoria. E Galdino foi esse cabra que veio para aqui, para o Alto Moura, com essa missão de fazer diferente, difundir mais o Alto Moura e sua gente. Coisa boa, né? Obrigado, Roberto, pela sua participação. Agora, Roberto deixou aí a semente. A gente agora vai para o bloco. Na volta, a gente vai conhecer o Memorial Mestre Galdino. Vocês vão ver a beleza que é aqui do Alto Moura. E para você, principalmente morador do Alto Moura, talvez você não conheça esse espaço, viu? Então, a partir de agora, a gente vai conhecer esse espaço, mergulhar ainda mais na história desse grande mestre do Alto Moura, do Brasil e do mundo, Mané Galdino. Betão, obrigado, viu? Um abraço, meu mestre. Valeu.
Bom, estamos agora aqui na parte interna do Memorial Mestre Galdino e a gente observa a beleza da arte de Galdino retratada em cada peça dessa. E é muito legal estar nesse espaço, que é um espaço também de convivência, de artistas, de escolas, de oficinas. E esse poema do Mané Galdino retrata a história. Eu, inclusive, tenho uma camisa que tem esse poema, Se Cria Assim. Ele diz assim: quem cria tem que dormir, pensar bem no passado, de tudo ser bem lembrado, tirar o juízo como louco, ter a voz como um pipoco, ter o corpo com a energia, ler o escudo do dia, conservar uma oração, fazer sua oração ao Deus da poesia. Deve dormir muito cedo, muito mais cedo acordar, muito mais tarde sonhar, muito afoito e menos medo, muito honesto com segredo, muito menos guardar, muito mais revelar, para ter mais soberania, muitas pouca covardia, não dormir para sonhar. Esse era o Mané Galdino, o surrealismo do Mané Galdino. Ele tinha esse trato, né, com a poesia. Você observa o jeito que ele falava, era o jeito que ele escrevia a poesia, né? Então isso retrata um grande artista. Agora a gente vai conhecer um pouco mais aqui no Memorial essa beleza de cada arte através das fotografias, através dos poemas e através do que tem aqui para mostrar para você. Acompanha com a gente. E agora aqui, ó, o mestre Mané Galdino. Você observa que nesse espaço que a gente está aqui, antes de se transformar em museu, era a casa desse grande artista. Além do Galdino na parede, aqui temos feijoada, né? E aqui, ó, o Mané Pãozeiro na mão dele, que é o personagem mais famoso dele, né? Que é o único personagem que ele fez em série. Os outros todos ele só fazia uma peça e cada peça tinha um poema. E aqui era essa figura aqui, ó. Aqui nessa parte de cima, ele trabalhando com os personagens deles. Algumas peças já em cima, como o ateliê, né, do acervo. E quem era esse homem encantado? Era um homem, gente, que trabalhava o cotidiano do povo nordestino. Ele tinha um olhar apurado para os amigos, para quem fazia arte, e ele quebrou o conceito de arte. A gente viu nos primeiros blocos o professor Roberto Martins falando. Olha aqui, ó, o Mané Pãozeiro. Ó. Esse era o personagem. Mais famosa peça do mestre Galdino tem uma história inusitada. Durante uma de suas viagens, um crítico de arte em São Paulo fez comentários negativos sobre sua obra. Magoado, voltou para o hotel, resolveu que faria uma peça para mostrar quem era de fato o artista. Lembrou-se de um primo que vendia pão em São Caetano, o Roberto falou isso para a gente, e que se via sempre em dificuldades financeiras. Colocava a mão direita na cabeça, por isso que ele tinha essa foto, a imagem assim, né? Na cabeça, com a outra. Pedia ajuda. Assim moldou-se o barro. No dia seguinte, levou a peça já com a denominação de um poema, foi um grande sucesso. A peça conquistou a todos pela simplicidade, foi premiada e tornou-se o símbolo maior do seu trabalho. Veja que coisa linda, né? Uma crítica que foi feita através de uma exposição que ele estava participando em São Paulo, ele criou uma peça de quê? Retratando um personagem da sua terra natal, que é São Caetano, a famosa São Caetano da Raposa. Acompanha comigo que tem muito mais histórias do Mané Galdino aqui no seu memorial.
Aqui está um pouco da história desse grande mestre, Manuel Galdino de Freitas. Ele nasceu no distrito de Jacaré da Volta, eu estive lá em São Caetano, terra do maestro Mozart Vieira, em 19 de agosto de 24. Qual a semelhança disso? Eu também nasci em 19 de agosto, só que em outro ano, por isso que essa data é muito forte para mim. Mudou-se para Caruaru em 37 e chegando no Alto Moura, já em 74, no seu casamento com Marcionilda Maria de Freitas, Maria Rendeira, que é aquela da foto que a gente vai ver daqui a pouco. E nasceram 3 filhos, Antônio, Joel e Josiel, também ceramistas. O Joel, que retrata também com muita maestria a obra do pai dele, né? E o poeta violeiro, ele também, o Galdino tinha uma coisa interessante, ele tocava viola, a viola de repente, dos grandes repentistas. Talvez isso facilitou os poemas que ele fazia, tanto em sextilha como nos gêneros da cantoria. E aí ele se consagrou, e no retrato aqui que a gente está trazendo, ele trazia Francisco Cangaceiro, Lampião, né, o Mané Ponzeiro, que era mais conhecida. Já em 80, convidado pelo teatrólogo Vital Santos, aquilo que o Roberto falou, viajou com o projeto Mambembão, acompanhando o elenco do Alto das Sete Luzes de Barro. Foi daí, veja como é importante quando a gente une teatro, poesia e arte. Rodou o Brasil todo, gente, a peça. E aí o Galdino ficou sendo conhecido também, porque além dele estar retratado na peça, ele, durante o espetáculo, ele moldava o barro e fazia as suas obras de arte. Aí os críticos de arte foram entendendo a obra desse grande mestre, Manuel Galdino, que é um patrimônio de Pernambuco e é um patrimônio do mundo, porque ele criou um novo conceito de arte dentro do Alto do Moura. Vamos agora ver umas peças grandes que retratam ele e a esposa, que é uma peça que foi feita retratando direitinho quem era o mestre Galdino. Me acompanha. E aí, né? O Galdino era um grande mestre, né? Cada vez que a gente vai falando do Galdino, a gente vai mergulhando nesse caldeirão da história. Olha essa peça do Galdino sentado, não é? Ali, ó, bem sentado, com a viola dedilhada, a esposa ao lado, lhe admirando, acompanhando. E essa peça tá ali escrito Maria Rezadeira, Manuel Bernardo. O Manuel Bernardo, que um artista que já se foi, né, que era o famoso Mané Gago, ele fez essa peça retratando quem era Galdino, quem era a esposa. Aí você vê ali, né, o corpo franzino, né, vê o corpo ali magro, e era Galdino, até o óculos era o óculos do Galdino. Isso retrata, inclusive, como o próprio artista do Alto Moura, o artesão, ele tinha Galdino como um grande parceiro e não como um rival, porque fazer Galdino não era fácil, e principalmente retratar a obra dele. Esse memorial, gente, do Manuel Galdino fica aqui no Alto do Moura, aqui perto da Praça do Artesão, de frente à Praça do Artesão. Você vem do Alto Moura, você passa o memorial Mestre Vitalino, pega a primeira esquerda e desce, vai embora. Aí tem vários ateliês até você chegar aqui no memorial Mestre Galdino, que tá uma beleza, tá fantástico aqui, e a gente está sempre recebendo aqui na Fundação de Cultura. Inclusive eu quero agradecer ao meu amigo presidente Rubem Júnior, que liberou aqui o espaço, o Tiago também, o filho de Terezinha, que é o nosso funcionário, que está aqui 24 horas, abrindo, dialogando, retratando essa história do mestre Galdino. Aqui a gente tem essas imagens, e ali, que é a foto, né, da sua esposa, né, a
grande... Lembra que Roberto falou que a esposa fazia os birros, né? Fazia ali aquela arte ali do crochê também, ó. Ó, vê. Ali a renda, ali era a esposa do Galdino, que era um dos seus retratos, um dos seus amores, uma das suas inspirações para a arte do mestre Galdino. Tá gostando do programa? Tá legal, né? Conhecer, mergulhar na história. Agora a gente vai para um outro cenário para você fechar esse raciocínio de quem era o famoso mestre Galdino. Já aqui nesse outro espaço a gente tem essas peças que são peças grandes. O interessante é que o Galdino ele tinha um jeito de fazer as peças que é uma por dentro da outra, né? São os seus monstros, como o Roberto bem falou, as correntes, as peças de cavalo marinho, né? O boi do cavalo marinho, mas sempre retratando o Lampião, os personagens, né? Das cabeças, que era muito forte, né? As cabeças dentro da sua peça. Aqui essa é a Carranca Guaiaporé. Aqui tem Carranca Espantalho dos Caboclos Ladrõezinhos. Eu, Galdino, meu mundo é incrível. E ali, Mané Ponzeiro como o professor da selva do Egito. Então, vê que Galdino mistura tudo, né? E mistura num grande caldeirão cultural. Ele mistura arqueologia, ele mistura o misticismo, ele mistura o real, o imaginário. Ele era fantástico. Por isso que nesse programa super especial sobre a história do Manuel Galdino, esse grande artesão, esse grande artista que retrata e retratou o imaginário popular no surrealismo de cada peça. A gente quer agradecer a sua participação, a gente quer agradecer toda a equipe que se empenhou, o meu amigo Tiago, o meu amigo Neymar, o Oscar, toda a equipe, o nosso diretor Leonardo Santos e você, telespectador da nossa TV Câmara. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais mais uma vez e lembre-se, o programa Impressão Cultural tem esse viés de trazer a história da cidade através dos seus personagens, seja da dança, da música, do teatro, da poesia, enfim, é esse grande caldeirão, o programa Impressão Cultural. Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.